essa live seria no Instagram. Não vi. Pensei que ia ser no Instagram mesmo, não no Zoom, né? Até porque. Ah, olha o Luiz aí. É. Como é que tá, ceifador? Ô, Tô te... Luiz, prazer em Tá conhecê-lo sem aí. microfone. Tá sem Tá microfone. sempre? Tá fechado o teu microfone Tá aí. melhor? Agora Tá tá. ouvindo? Sim. Tá ok? Fala, Tá. Marcelo, tudo bem? Tudo bom? Prazer em Prazer. conhecê-lo. Como é que tá? É... corrido, né, doutor? Cada dia uma pirâmide sendo criada aí. Eu já mapeei mais de 1.600. Então, se a gente for pensar que cada dia a gente vai ver uma, não Tá. dá, né? Eu pensei que queria ser no Instagram, né? Mas a gente vai fazer uma reunião no Zoom, seria depois até legal a gente compartilhar esse vídeo, né, com o Sim. pessoal. Eu, como Luiz, eu estava viajando, aqui tem poucas pessoas, acho que a gente poderia fazer mais um bate-papo, né, Sim. Ah, vamos fazer sim. para tirar as dúvidas. E assim, como eu fiquei esse tempo fora, mas acompanhando à distância o caso da NUI. Aí quando eu cheguei aqui, eu acho que o Luiz, junto com a equipe aqui do escritório, já fizeram um belo trabalho aqui de levantamento. E assim, as conclusões que eu posso tirar, né? E aí eu queria a contribuição até. Primeiro, a gente precisa de fato de mais informações, Certo. porque a gente tem aqui dentro dessa estrutura da REM, né? O Layan, que é pelo que parece, ele, ou aparentemente, ele é o faraó, né? Sim. É, vai entrar mais gente, tá, doutor? Na É, verdade, o Darin, ele já tem aí diversas empresas desde 2017, a Div, e vai mudando aí o nome e o modo operantes dele, tá? O que acontece? O que me chama a atenção, porque falam que existe diversos produtos, uhum, mas quando a primeira vítima que veio falar comigo foi referente à alocação de criptoativo. É o mesmo modo operante da Bryce Company, uhum, tá? Que eles alegavam que, ó, você deixa uma quantidade de criptoativo, tem acho que é de 1.000 até 3.000 dólares em criptoativos, seriam a partir de 3%. Então, nada abaixo disso seria a partir. Então, já ali, quando falar a partir, ele já está garantindo ali pelo menos 3%. Uh, de 5.000 dólares para cima, salvo engano, aí a gente está falando de a partir de 5%. Então, o senhor já, desculpa a expressão, é macaco velho nisso, já sabe que isso é irreal dentro do mercado de criptoativos, onde a gente começa a suspeitar da fraude, né? Vale ressaltar também, doutor, que a NUI Social ela já foi proibida pela Comissão de Valores do Texas de ofertar esse tipo de produto, tá? Sendo aí que a partir de 2020 a NUI começa a migrar. Voltando um pouco, falando da Applicate, falam muito da Applicate que ela é regularizada pela SEC. Vale ressaltar que a Una Taylor, que foi a presidente, que acaba virando a presidente, uh, o Darin ele acaba se afastando da Applicate, mas ainda sendo proprietário, como também a NUI, por causa da investigação em cima do nome NUI. Então, sendo assim, Darin começa a migrar para o Brasil, para a África do Sul, Japão e parece que também na Europa. E aí vem captando os brasileiros desde então, né? E uma dessas vítimas me passou a, a transferência em criptoativo, tá? Com endereço, ó, endereço wallet, e seguindo esse criptoativo, tudo, e ele sendo esse cliente de locação de criptoativo, que seria para operacionar e em cima disso teria um rendimento, não é nada disso. Quando ele faz uma transação, ele é distribuído para diversas carteiras da exchange Bitnuvem, uhum. onde a maioria dos seus clientes, quem está sendo os captadores, Marcelo, acredito que também foi um dos clientes e um dos correntistas da exchange Bitnuvem para fazer as suas transações Sim. e seus depósitos. Então, o que acontece? Não existe operação. O sistema Ponzi ele está caracterizado ali, porque de uma transferência
ele é diluído para diversas carteiras da Bitnove. Uhum. Então, não existe operação. Ali seria o quê? Os pagamentos dos investidores antigos e também onde que vai ser repassado para seus captadores, que seriam a parte de comissionamento. E aí forma um modelo híbrido, né? Entre o esquema Ponzi e a pirâmide financeira. Porque Exatamente. aqui, e aí que tem a grande questão é que existem categorias, né? Eu estou vendo aqui diamante, ambassador, diamante elite, diamante. Então, essas Exatamente. categorias estão ligadas ao modelo de multinível, né? Isso. As pessoas que vão trazendo outras vão sendo remuneradas em cima disso e vão subindo de nível. Eu acho que é isso, né? Exatamente. Conceito. É a fusão, né, doutor? É a fusão do Aham, Ponzi com a pirâmide financeira. E eles acabam se entendi. tornando um só, da questão do multinível. Embaixador é o nível mais alto, e quem está nesse nível mais alto é a Rochelle Ferreira. Uhum. Abaixo tem os diretores elites diamante, que aí nós estamos falando de Cíntia Raimundi, Sidney Velho, acho que é Sidney Velho, Carlos Flacker, entre outros aqui que eu não tô com lista Michael, aberta. Michael Matos. Michael Eu imagino Matos, pelo tempo, isso que eu até conversei com o pessoal aqui, pelo tempo da NUI, eu acho que esses níveis, eles devam ter aí muito mais gente, né? Eu sim, imagino que aqui, por exemplo, fazendo essa caracterização, o faraó aqui é o Olayan, né? O Darren Olayan. Aí sim, você tem abaixo dele o CFO, que deve ser o irmão dele, e um Rodrigo isso. Pereira Silva, que é um brasileiro. Que é chamado como presidente. Isso. Esses aqui estão fora do país, né? Sim, E provavelmente quem tem a chave do cofre são os três, né? exatamente. E aí que Foi, foi, entra. foi E aí identificada uma que. carteira, Aham. desculpa, doutor, foi identificada uma carteira nessa transação. Essa carteira só tem 15 milhões de reais, Uhum. uma cold wallet. A transferência vai para uma exchange chamada Crypster, que dão apoio a bancos russos. Eu acho que quem está nos Estados Unidos não poderia estar ligado por questão de guerra. Mas, enfim, é uma exchange estrangeira e essa exchange é que faz o pagamento. Eu ouvi falar que falaram sobre Yes Bank, eu desconheço sobre essa Yes Bank. O que eu sei é que quando vai fazer os pagamentos para os clientes está sendo através dessa exchange Crypster. E aí que eu chego, né, ceifador? Aqui a gente tem, teoricamente, o faraó e seus sócios. Sim, Abaixo, aqui nesses níveis, ambassador, sócio diamante, né? isso, É, que é ambassador é o diamante elite, né? Ambassador e diamante elite. isso. Esses, todas essas pessoas, e aí eu vejo que elas se colocam numa situação muito complicada. Hoje eu tive uma reunião um pouco antes dessa daqui, tentei explicar, eu acho que o pessoal entendeu, porque se colocam numa posição tanto quanto complicada. Porque imagina o seguinte, quem está no meio não tem a chave do cofre, mas acabou levando pessoas que de algum jeito vão querer receber os seus valores Sim. e também muitas vezes investir no próprio capital. Então eu vejo que essa hora é a hora que o faraó e os seus sócios abandonam o barco e deixam os outros ali serem o boi de piranha. Vale Porque ressaltar, doutor, que no começo, quando teve a paralisação, eles alegam que no sistema back-office foi burlado por afiliados saques indevidos. Eles desde o início terceirizam a ali, responsabilidade, né? exato, lá de dezembro, no final de dezembro, que eles Uhum. falam sobre que eles iriam iniciar uma auditoria de 45 a 60 dias. O motivo da paralisação foi que eles enxergaram que houve aí uma fraude na parte dos saques dos afiliados, ou seja, o dono, ele já é aquela velha história, um fica jogando a responsabilidade do outro. Não, a Uhum. culpa é sua, não, a culpa é Ceifador, a sua. gente, a gente se conheceu no caso da GAS, e aqui eu vou trazer o mesmo cenário. Sim, Imagina aqui que tem os sócios e o faraó aqui, a gente elimina eles. E aqui a gente tem pessoas oferecendo investimento ou locação, o que seja, dentro do mercado de criptoativos.
Sim, E aí a gente começa a enxergar aqui a possibilidade, assim, em tese, de crimes contra o sistema financeiro. exato. Essa é a questão, porque aí o pessoal sempre usa como desculpa, e a gente ouviu muito isso no caso da GAS. Ah, mas não tem regulação de criptoativo. Não é isso. A questão é a oferta de investimento coletivo. A Síria aqui resolveu falar. A oferta de investimento coletivo sem autorização da Comissão de Valores Imobiliários, ela já caracteriza crime de perigo abstrato, ou seja, só o Exato. fato de você ofertar investimento, você já está cometendo crime. E Sim, aí eu vou até pegar, só para trazer aqui uma questão que isso acaba me preocupando em relação a essas pessoas. O artigo 27E da Lei dos Crimes, ali, contra o mercado de capitais, né, ela coloca: exercer ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, a atividade de administrador de carteira, assessor de investimento, auditor independente, analista de valores mobiliários, de agente fiduciário ou qualquer cargo, profissão, atividade e função, sem estar para esse fim autorizado ou registrado na autoridade administrativa competente quando exigido, por lei ou regulamento. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, em tese, todas essas pessoas, se for caracterizado que este caso, de fato, infringiu a lei dos crimes contra o sistema financeiro, qualquer pessoa que fez uma oferta para outra está em curso em crimes. exato. Então, assim, quando eu digo que a hora que vira, acontece manda agora o boi de piranha, porque os caras que têm a chave do cofre, eles não vão se mobilizar. Não, de E forma daí nenhuma. não vão. Então, assim, esse negócio o pessoal ainda acredita que eles estão dando prazo, que vão receber, que vão fazer. Esquece isso. Vão sobrar aqui um grupo de pessoas que estão, que num determinado momento foram o sócio, o diamante, o ambassador, entendeu? E essas pessoas correm um risco muito grande. Primeiro, aí eu estou falando de crime, de ação penal pública incondicionada. Aqui, se o Ministério Público ou federal identificar e seguir essa tese, essas pessoas todas podem ser processadas por este crime. A questão vai além. Na questão, a gente tem também hoje o crime de estelionato, tá? Que o crime de estelionato ele se procede mediante representação da vítima. Então, vamos supor, uma pessoa que estava ali numa categoria de ambassador e ele convidou alguém a fazer parte disso, se aí quem vai analisar o dolo ou não é o juiz, mas quem vai decidir, né? Mas essa pessoa está correndo o risco de sofrer um processo por estelionato. Sim, Se ele levou 100 pessoas para a rede dele, ou seja, eu convidei 100 pessoas e fui lá para cima. Se 50 pessoas resolverem buscar essa medida judicial, essa pessoa pode responder por 50 estelionatos. Com um componente ainda, esses estelionato hoje é no local da vítima, pode ser, a lei mudou. Então, assim, imagina alguém que está ali numa posição mediana, que não é o dono do cofre, ter que responder a 50 processos de estelionato, pode ser um no Acre e um no Rio Grande do Sul. Então, eu vejo essas pessoas sendo colocadas em uma situação extremamente complicada. Além disso, eu estou falando, não estou nem dizendo que a linha que nós atuamos, eu estou falando que a maioria dos advogados utiliza essa lógica. Assim, quando o advogado ele observa 2 sócios fora do país, ou 3 sócios fora do país que têm a chave do cofre, a tendência natural é ir quem está mais perto. sim, Então, quem eu vou? Eu vou colocar no polo da ação o Darem, o Rodrigo, e vou colocar o ambassador que me trouxe. Então, assim, vira uma bola de neve gigantesca, só na relação entre clientes. Ou seja, porque muitas vezes essa pessoa fez o investimento do capital, mas também ela trouxe outras pessoas. Só que não trouxe uma, ela trouxe 500 pessoas. Se 100 pessoas resolverem se mobilizar com o processo, essa pessoa já está com incômodo, um constrangimento absurdo de número de pessoas, de oficiais de justiça batendo na porta, no caso. sim.
Então, assim, eu vejo nesse caso uma posição extremamente complicada a dessas pessoas que aqui estão nos níveis diamante, diamante elite e ambassador, tá? Eu acho que se essas pessoas não demonstrarem que elas de fato agiram sem dolo, ou seja, eles foram ali, culpa teve, foram negligentes, foram imprudentes, tá? Eles não tomaram o devido processo, o devido cuidado para oferecer o investimento, se colocando até no risco de estarem, em tese, cometendo crimes. Eu até hoje, conversando, teve uma pessoa que falou que tem uma série de documentos que foram entregues aí, que eram entregues para demonstrar a licitude da empresa. Eu não tive acesso a esses documentos, eu quero olhar. Mas eu vejo uma situação bem complexa e assim, nós estamos atrás, eu quando for representar os clientes, nós estamos atrás do proveito do crime. Sim. Proveito do crime, a partir do momento que ele entrou pela NUI, aquela pessoa que teve comissionamento, teve tudo, isso para mim é recursos que devem voltar para ressarcir as vítimas. Sim. Então tem bastante trabalho aí pela frente. Não, perfeito, doutor. Bom, o senhor disse tudo. O que acontece, só para ressaltar também da questão dos comissão de valores imobiliários, a questão é o seguinte: quando a gente capta recursos de terceiro e vamos falar que vai operar, a gente já não está mais falando de mercado financeiro, a gente está falando de mercado de capitais. Sim, que é regulado pela E aí, o que acontece dessa legislação é bem diferente de uma exchange, porque aí ele acaba se tornando como um fundo de investimento. Uhum. Então, é aí, esse criptativo, a forma operacional, ele acaba se tornando valor mobiliário. Os captadores, a parte comercial sendo assim caracterizado, também estão cometendo uma Sim, é irregularidade. exatamente isso. Eu não vou falar de crime, mas sim uma É. irregularidade. Por quê? É como se fosse um corretor de imóveis, ele precisa de um Cresce. Ceifador, E para é crime mesmo. então, para captar pessoas para esse fim, tem que ter pelo menos o AI, que é o agente autônomo de investimento. Então, existe a irregularidade tanto na empresa e tanto na parte comercial. Então, Uhum. ali, a grande liderança, querendo ou não, ela responde por isso, pela sua Por isso irregularidade. que eu disse que é o momento que os que têm a chave do cofre lançam boi de piranha, né? Então, Exatamente. porque assim, acabam sendo arrastados por um crime onde não vão ter capacidade de resolver a não ser com o próprio patrimônio. Então, essa Exatamente. é uma situação muito complexa. E, É, se me pode falar. permitir depois, doutor, eu quero mostrar para o senhor como que é caracterizado através das transações. De Claro, uma, mostra aí. Eu acho que tem o pessoal querendo fazer pergunta, mas mostra, vai mostrando e a gente vai tentando responder aqui. Inclusive, pessoal, é um grupo pequeno. Se vocês quiserem trazer os assuntos aí, a gente vai tentando responder. Vamos precisar sim, porque são só 40 minutos, né? Só temos 25 É, agora, né? ixi, já? É, Eu tenho algumas perguntas, se eu puder fazer, eu Tá bom, agradeço. tá bom. Posso fazer agora? Pode. Ok. Bom, eu entrei aí com 5 minutinhos de atraso para o programa da ferramenta, então eu não ouvi se o escritório já está com uma ação com algum grupo contra a NUI. O, Vocês têm escri- muitas informações, né? o escritório está recebendo novos clientes, e com base nesses novos clientes e com base nas reuniões que nós estamos tendo aqui, a gente tá desenvolvendo a nossa ação. Hoje mesmo eu tive uma reunião, eu não quero cometer nenhum tipo de injustiça, porque esse tipo de caso é um caso que o nosso escritório atua na esfera criminal, tá? Então a gente vai levar esse caso e transformar isso num caso de polícia. E o caso de polícia envolve organização criminosa, ou seja, três pessoas que se juntaram ali, mais de três pessoas juntaram para cometer crime. Tem estelionato, induzir a erro através do meio fraudulento para cometer crimes. Então tem vários crimes, inclusive lavagem de dinheiro, que a gente vai, em tese, levar para a polícia, né, para o Ministério Público, para que se averigue essa questão. Certo, sim. Uhum. E Doutor, aí, eu não quero só como a gente está preparando isso, mas com muito cuidado, porque é um grupo de pessoas aqui, como eu disse, tem a responsabilidade dos que estão fora, essa
em conteste, né? Agora, esses que estão no Brasil fazendo o trabalho de captar, a gente tem que tomar muito cuidado para não levar para a organização criminosa alguém que não tinha esse intuito. Entendi. Tá. Eu, assim, não sou advogada, tenho algumas informações, assim, eu sou bastante leiga, né? Mas o que eu ouvi é que se a gente tiver o principal interesse em tentar obter o dinheiro de volta, é melhor entrar com uma ação civil do que com uma ação criminal. Ela seria um pouco mais rápida. Confere essa informação? Mais ou menos. Vamos lá. Quando as pessoas elas confundem um pouco, porque uma coisa é, quando eu entro com um processo civil discutindo um contrato, eu estou entrando ali com uma ação de cobrança. Então, eu estou cobrando aquela empresa e aquela empresa ela tem que me pagar, existe uma dívida. Eu não entendo que o Canui seja uma empresa, eu entendo que o Canui é uma fraude. Tá? Essa é a minha visão. Então, mas o que acontece frequentemente em todos os casos, o ceifador sabe disso. Você entra com um processo de cobrança, o juiz vai determinar, sim, o seu direito, e ele vai determinar que sejam bloqueados os bens da empresa e dos sócios. Você vai, logicamente, esse direito vai ser assegurado, a diferença é que não vai encontrar o dinheiro. Então, quando a gente entra na esfera criminal, a esfera criminal, a gente não está atrás dos bens da empresa e dos sócios, nós estamos atrás do proveito do crime. Então, se tem alguém que está usando um carro em nome de terceiro e ele está envolvido no crime e foi constatado que esse carro foi adquirido com proveito do crime, isso, através das medidas assecuratórias patrimoniais, tem que ser arrestado ou bloqueado e colocado à disposição da justiça para o ressarcimento das vítimas. E aí sim, nós entramos em paralelo a isso com uma ação civil pública, e essa ação civil pública é para quê? Ao final do processo criminal, o juiz criminal ele tem que determinar o perdimento para a União dos valores que foram apreendidos. Só que o artigo tem uma ressalva: direito dos lesados e terceiros de boa-fé. O que a gente está fazendo na ação civil pública é assegurar o direito dos lesados ou terceiros de boa-fé, para que no momento que esse dinheiro for restituído, o seu direito esteja garantido. Agora, entrar com uma ação de cobrança simplesmente para vou processar a empresa e fazer, não tem resultado efetivo, e eu posso falar com propriedade nisso. Entendi. Mesmo sendo a empresa com sede nos Estados Unidos, o escritório do senhor poderia fazer essa ação, tem intermediadores lá, eu imagino? Veja só, a questão não é a empresa. No direito penal, nós não processamos a empresa, nós processamos pessoas. Então, Ok. a gente está querendo que as pessoas que, de fato, induziram vocês a erro, elas respondam pelos crimes. E se tiverem adquirido bens pessoais com proveito do crime, esse dinheiro tem que voltar para ressarcir vocês. A questão da empresa estar nos Estados Unidos, a gente vai, lógico, que é desenvolver uma estratégia para pegar os caras que estão lá fora. Mas isso, provavelmente, pelo que eles fizeram aqui, a gente tem que trabalhar para que eles respondam por lá. Entendi. Posso fazer uma perguntinha também? Dá licença. Pode. Pode, dá licença. Boa noite. Meu nome é Cíntia. Estou sem a câmera. Em que momento? Porque, de repente, eles vêm sempre adiando as informações. Está fazendo isso, aquilo, entendi, sabe? Inclusive, a gente tem uma informação de que foi dado um prazo até amanhã, que o Rodrigo Silva se comprometeu até amanhã dar uma posição definitiva. Em que momento a gente chega à conclusão de que esse momento nunca vai chegar? Já Esse passou? momento nunca, o momento que a gente chega à conclusão que esse momento nunca vai chegar é o momento que ele se inicia. Porque, assim, é um padrão nessas empresas fraudulentas e tem vários estágios. O primeiro estágio é alegar problemas técnicos, enfim, muitas vezes hackeamento e tal. Aí depois tem o segundo momento que eles vão chegar e vão propor uma série de coisas, dizer que vão resolver e vão pedir um tempo. Depois de um determinado momento, eles vão chegar e vão alegar os problemas técnicos que não vão conseguir resolver, muitas vezes entra até com uma recuperação judicial. Isso tudo em paralelo ao tempo que ele está pedindo, tem o momento da vítima. O momento da vítima é equiparado às fases do luto. O momento que você está esperando é o momento que está com raiva, daqui a pouco vai, aí daqui a pouco no final você aceita.
Isso é um padrão dos crimes. Então, em paralelo ao luto da vítima, que ele começa do momento de raiva ao momento de aceitação, eles estão enrolando e ganhando tempo. E você vai sendo colocado naquela situação, esperando, e vai acreditando, daqui a pouco você toca a sua vida e deixa isso para lá. E não Agora, tá uma questão, por exemplo, o Rodrigo Silva, ele é brasileiro, ele mora lá. Ele não, são brasileiros que estão sendo lesados. Não, existe alguma outra forma de processar ele? O Rodrigo tem que ser processado aqui, sendo brasileiro, todos eles têm que ser processados por aqui. A questão, o fato deles estarem lá, eles são, para mim, eu entendo que mostra ali uma situação de obstrução até da própria justiça. Então, eles estão dificultando o acesso da justiça em responder pelos crimes que foram cometidos contra os brasileiros aqui. Qual é a contribuição? Desculpa, eu só vou fazer mais essa pergunta, não quero tomar o espaço de outras pessoas. Qual é o papel que a imprensa pode fazer Total. nisso, de denunciar, de levar para... O papel da imprensa, ele passa por uma mobilização das vítimas. Então, assim, o que a gente está iniciando aqui um trabalho é de organizar vocês e mostrar força. Isolado, cada um fazendo um BO lá numa delegacia lá no interior, outro fazendo no interior de outro estado. Isso não tem. A gente tem que mobilizar um grupo de pessoas e começar a mostrar que, de fato, existe um caso de polícia que precisa dar visibilidade para ele. Ok. Eu queria saber também como é que normalmente o escritório trabalha no sentido da gente estar sempre acompanhando o andamento da ação. Vocês fazem reuniões periódicas? Isso que está acontecendo aqui é frequente. Ah, tá bom. A gente sempre está fazendo reuniões, nós temos um grupo a gente tem um grupo que a gente coloca as vítimas de WhatsApp, onde a gente vai alimentando com os relatórios, com as informações. Logicamente, um processo, o ritmo do processo não é no mesmo ritmo da ansiedade de vocês em ter o problema solucionado, então a gente precisa acompanhar o ritmo da justiça. Muitas vezes tem aquela ansiedade de saber, mas o que está acontecendo e tal, e a gente está aguardando muitas coisas. Mas, assim, a questão da comunicação, ela está atrelada a gente fazer reuniões e sempre estar atualizando. Tá. Esse não é um processo rápido. Não. O processo penal, ele demora alguns anos, não é isso? Sim, não é um processo rápido. Eu vou dizer assim, imaginando entre fase de investigação, a gente tem meios e formas de tentar fazer de um outro jeito, né? Para que acelere. Não vai dar tempo de explicar aqui, porque pelo que eu estou vendo, infelizmente aqui eu acho que era 40 minutos, já estão nos 2 finais aí, né? A gente pode marcar acho que a gente pode remarcar essa reunião para uma outra data, eu acho que... Seria amanhã, bom. Seria remarcar para quinta-feira, a gente pode fazer uma live mesmo no Instagram, onde a gente expõe todos os fundamentos, mas, de fato, por exemplo, a gente chega se esse pessoal percebendo que vai receber um processo criminal, resolve fazer um acordo, é uma saída para não demorar, mas geralmente um processo criminal ele dura em média 4 anos. Entendi. Tá. E essa ação civil pública, ela vai paralelamente, né? Vai paralelo. A ação civil pública, ela tem a lógica dela é para que seja colocado no juízo civil o repassado o valor do criminal possível para ressarcir as vítimas. Essa é a lógica. Então, assim, muitas vezes o pessoal fica numa expectativa do resultado da ação civil pública, mas ainda não foi nem apreendido os ativos. Então, ela vai garantir os direitos, dano moral, tudo isso a gente acaba colocando na ação civil pública. Certo. A última pergunta, prometo. Vamos lá. Vocês trabalham junto com a Polícia Federal ou com a Polícia Civil, ou é uma investigação própria do escritório? Não, e aí eu precisaria até de mais tempo. Ceifador, vão marcar outra para a gente conseguir. Mas, assim, Vamos. parta do princípio, aí sendo muito realista, que a Polícia Civil e a Polícia Federal, eles têm uma série de trabalhos, tá, que muitas vezes não querem priorizar esse. Então, o nosso trabalho é levar o máximo possível de informações para que eles consigam atuar. Hoje, no escritório, a gente tem um departamento de investigação. Liderando esse departamento de investigação, além da equipe de advogados,
a gente tem um ex-chefe da Polícia Federal, um delegado aposentado, e um ex-chefe da Polícia Civil, um delegado da Polícia Civil também aposentado, que dão o direcionamento para a equipe aqui. O doutor Entendi. Ciro Tadeu e o doutor Carlos